Nas ADCs 44 e 54, falará pelo amicus curiae, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Munerati, Defensor Público do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, colegas defensores e defensoras públicas, advogados e advogadas, senhoras e senhores presentes, muito boa tarde a todos. A Defensoria Pública de São Paulo, senhor presidente, assim como no julgamento da cautelar, aderiu à tese da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, tese que confere a maior efetividade ao princípio constitucional da presunção de inocência e evita o encarceramento precoce, muitas vezes injusto, que ainda colabora com o aumento da superlotação em nossos presídios. Não se discute, excelências, que após o julgamento em segundo grau, não há mais análise de fatos ou provas que levaram às condenações. Porém, também é certo que, apesar disso, a Defensoria Pública obtém, em muitos casos, a reforma de decisões condenatórias e a soltura de réus presos após o acordo de segundo grau. Em sede de recurso especial, temos cerca de 44% de reforma, de alguma reforma nas condenações. Em sede de habeas corpus, temos cerca de 62% de êxito de alguma reforma das condenações, isso no âmbito do STJ. Nesse colégio do Supremo Tribunal não é diferente, ministro Celso. Também conseguimos ajustes nas condenações e solturas. Em habeas corpus, o índice da Defensoria Pública de São Paulo foi 13,5% de concessões. Há, de fato, senhores ministros, vários índices estatísticos que foram utilizados, alguns para criticar, outros para justificar a execução antecipada da pena. Todavia, excelências, não somos estatísticos, não somos matemáticos, somos defensores, lidamos com pessoas, atendemos e defendemos pessoas, sofremos com as injustiças praticadas. E mesmo que tivéssemos apenas uma pessoa presa injustamente e posteriormente colocada em liberdade por esse Supremo Tribunal Federal, já suplementaria qualquer índice estatístico e justificaria a espera pela condenação definitiva. Nesse sentido, senhores ministros, a condenação em segundo grau está longe de demonstrar a segurança jurídica capaz de justificar a execução antecipada da pena. E pior, demonstra que os tribunais de justiça, muitas vezes, lamentavelmente, não observam e não aplicam a jurisprudência e as súmulas do Supremo Tribunal Federal, praticamente obrigando o condenado, ministra Rosa, a percorrer todas as instâncias do judiciário para ter assegurada a aplicação justa de sua pena e regime por essa colenda corte. São exemplos disso as súmulas 718 e 719, que tratam o quê? De aplicação de regime, de dosimetria de pena. Temos diversos exemplos dessa situação. Exemplos de pessoas de carne e osso. Em caso emblemático da Defensoria Pública de São Paulo, defendemos a ré Desirê, viciada em drogas, presa preventivamente grávida, que teve seu filho na cadeia e foi condenada por tráfico em primeiro grau, a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado em 2012. Foi permitido o recurso em liberdade e Desirê, durante o processo, se recuperou, virou confeiteira e microempresária. Porém, veio o acordo do Tribunal de Justiça, manteve a condenação 6 anos em regime fechado em julho de 2004 e com ele veio um mandado de prisão. Se fosse hoje, ela teria sido presa em regime fechado. Não foi. Recorremos ao STJ via recurso especial e agravo, sem sucesso. Recorremos ao STF via recurso extraordinário e agravo. E, finalmente, em março de 2018, conseguimos a ordem de ofício de Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, no bojo do recurso extraordinário, para a aplicação da redução da pena, do regime aberto e da substituição por restritiva de direitos. Isso foi no ARE 1.092.162. Se tivesse ocorrido a execução provisória da pena nesse caso, Desirê teria cumprido 4 anos de pena injustamente, em regime fechado, além de perder toda a sua recuperação social e ficar longe de seu filho de 2 anos de idade, que nasceu na cadeia. Esse ano, ainda em cumprimento de pena restritiva, Desirê virou embaixadora do Sebrae São Paulo, no programa Mulheres Construindo Negócios. Nessa terça-feira passada, o ministro Gilmar Mendes, dia 15, concedeu a ordem no habeas corpus 176563
para absolver um paciente acusado de tentativa de furto, condenado pelo Tribunal de Justiça, condenado em segundo grau, havia sido absolvido em primeiro grau, condenado em segundo grau a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime fechado. O Tribunal de Justiça determinou a expedição de mandado de prisão em 30 de abril passado. Apenas agora, 5 meses e meio depois, foi o paciente absolvido graças à concessão da ordem do ministro Gilmar Mendes. Nesses casos, senhoras e senhores, não se trata de autor de crime hediondo, violento, de corrupção ou de colarinho branco, mas sim de um pobre que tentou furtar chocolates e balas. Pode-se até argumentar, senhores ministros, que eventuais injustiças cometidas com a prisão em segundo grau seriam um efeito colateral aceitável dentro de um número geral de condenações não alteradas, pois a justiça, algumas vezes, falha. Porém, os erros apenas são aceitáveis quando inevitáveis. Mas a injusta prisão após o segundo grau nunca será inevitável, já que poderia e deveria ter aguardado o trânsito em julgado. O que se tem, senhores ministros, ao fim e ao cabo, com a permissão da execução antecipada da pena, não é o fim da impunidade, mas sim uma verdadeira ansiedade punitiva, que ao não aguardar a definitividade e a segurança jurídica do trânsito julgado, que é certo que virá, promove prisões desnecessárias e injustiças irreparáveis. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência.